De acordo com o último censo demográfico realizado no Brasil, existem cerca de 800 mil índios residindo no país. Um estatuto foi elaborado para garantir os direitos desses cidadãos. Nas pinturas da pele, nos adereços artesanais das orelhas e dos cabelos, estão mantidas vivas as marcas das raízes culturais. Os óculos, os chinelos e as mochilas representam símbolos de uma cultura massificada absorvida pelo índio que teve seus costumes modificados pela intervenção ocidental. Durante o mês de abril, representantes de comunidades indígenas se reúnem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para comemorar e protestar na abertura dos Jogos Indígenas e promoverem audiências para discutir a garantia dos direitos. Uma das discussões é sobre a Lei 6.001 de 1973, conhecida como Estatuto do Índio. Uma lei que, segundo o especialista, não se aplica aos dias atuais e precisa de mudanças. Uma delas é não tutelar mais a pessoa, e sim garantir direitos. Preservação da cultura, garantir que as pessoas indígenas continuem vivendo da forma que elas querem viver, ou seja, permitir a elas o livre direito de escolha. O Estatuto estabelece o regime de tutela ao índio, ou seja, ele não pode responder por seus atos civis, sendo representado por algum órgão ou pessoa. Embora a lei garanta que qualquer índio possa requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar, desde que preencha alguns requisitos, como idade acima de 21 anos e conhecimento da língua portuguesa, para eles a lei precisa ser completamente atualizada para garantir de forma eficaz os direitos legais. Porque ele está sofrendo ameaça da questão ruralista muito forte, então é por isso que a gente está manifestando. Então é isso, estatuto, que a gente quer que saia da gaveta do deputado para ser votado, para garantir o nosso direito à nossa demarcação de terra. O especialista fala de algumas medidas do governo de Minas. Com respeito ao governo do estado de Minas Gerais, ele tem garantido parceria com a FUNAI para que os direitos dos indígenas sejam respeitados. Nós temos lá diversos programas, um deles é o programa de proteção às pessoas ameaçadas de morte. Nós temos indígenas dentro desse programa que estão sendo ameaçados de morte por causa do seu interesse pelos seus direitos, de lutar pelos seus direitos. A falta de terra provoca uma série de fenômenos, como o êxodo rural, que ocorre em comunidades indígenas de Minas Gerais. Só em Belo Horizonte existem hoje 3.477 índios vivendo desaldeados, longe de suas comunidades. Um dos objetivos da audiência é conhecer essa realidade e saber o motivo desse êxodo. Apesar de o Estatuto listar diversas garantias como o direito à preservação de terras, cultura e saúde, elas não têm sido cumpridas. Na verdade, os direitos de ninguém estão preservados, é tudo muito lindo no papel, mas na vida real é muito complexo. Por exemplo, mães gestantes ter que sair da aldeia para ir para os hospitais longe, muitas índias fazendo parto no meio do caminho. Porque hoje está aí o direito do índio violado, né? A saúde, que era para ser diferenciada, está sendo péssima, né? E nós esperamos nessa vinda, nessa casa, os nossos deputados que abraça, tivesse a camisa da causa indígena, esperamos de cobrir, né, o que for preciso para se fazer, para melhorar a saúde indígena, melhorar os atendimentos indígenas, né? E cumprir a demarcação das nossas terras. A falta de terra influencia diretamente na saúde dos índios e faz com que eles passem a depender ainda mais das estruturas privadas e governamentais. Quando o bioma é preservado, quando o ambiente está intacto, a gente tem os remédios ali. A partir do momento que a gente não tem a terra para ter todos os tipos de remédios que a gente precisa, a gente começa a ter que ir para a medicina ocidental mesmo, né? Sendo que esses remédios saíram de lá, né? Enquanto um novo estatuto não sai, tramita desde 2000 no Congresso Nacional, a contragosto dos índios, a proposta de emenda à Constituição PEC 215, que transfere ao Parlamento a competência da demarcação das terras indígenas. Comigo hoje no estúdio, o desembargador da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Oswaldo Oliveira Firmo.
Doutor Oswaldo, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. A gente viu aí na reportagem que o Estatuto dos Índios já apresenta defasagens, inclusive vimos alguns dos índios reclamando isso, a questão da participação deles na cidadania do país, né? Como é que funcionam essas propostas de revisão? No caso do Estatuto Índio, ele ainda é anterior à Constituição de 1988, que seguramente trouxe grandes conquistas sociais para diversas classes, e nesse sentido, essa norma que tratava do Estatuto do Índio, sendo anterior, ela tinha que naturalmente, ela foi recepcionada pela Constituição, mas devendo adaptar-se ao que a Constituição trata agora a respeito dos próprios índios. Tudo indica que, de fato, a realidade hoje ela é diferente daquela época, né? O índio era muito mais tutelado, sem, acredito eu, até ser ouvido de forma como hoje ele é ouvido, até mesmo porque ele é mais proativo, ele reivindica os seus direitos, sobretudo com relação à terra, né? Que é uma questão mais atual, essa discussão de demarcação. Então, esse estatuto, naturalmente, deve ser atualizado e possivelmente até reformado como um todo, e esse processo é o processo legislativo normal. Um projeto de lei apresentado no parlamento vai ser discutido por ambas as casas e depois essa lei é remetida ao presidente, vai ser vetada ou sancionada conforme o processo legislativo comum.